Meus irmãos, eu sei que muitos que estão aqui hoje estão estudando e alguns estão no ensino fundamental, outros estão no ensino superior, cursando o ensino superior, e talvez haja alguém aqui que ainda não terminou seus estudos. Mas eu creio que todos sabemos que os professores, eles dão provas e testes aos seus alunos com o objetivo de revelar se os alunos sabem a matéria e se eles estão habilitados para passar para a próxima fase dos seus estudos. E a Bíblia, meus irmãos, mostra que Deus também testa os seus servos. Os professores testam os seus alunos e Deus testa os seus servos para revelar o caráter deles. E o texto que nós leremos fala dos testes que Cristo passou no deserto. Testes esses que revelam o caráter do Redentor. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, nós leremos do verso 1 a 11. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, o trecho que nós lemos das Escrituras, ele faz parte de um trecho maior, que vai do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 11. E esse trecho maior fala sobre a preparação para o ministério público de Cristo. É um trecho que fala sobre a preparação para o ministério público de Cristo. E é interessante aqui no capítulo 4 que ele tem ligações com o contexto anterior, que é o contexto do batismo de Jesus. Olha aí na Bíblia de vocês. No verso 13 ao 17 fala do batismo de Cristo. A tentação tem ligações com o batismo. Por quê? Primeiro porque há alusões à filiação de Cristo que foi proclamada pelo Pai depois que Cristo foi batizado. Está vendo aí no verso 3 do capítulo 4? O diabo chama Jesus de Filho de Deus. Isso é uma alusão à proclamação da filiação de Cristo que o Pai fez depois que Cristo foi batizado aí no capítulo 3. Lembra aí que veio uma voz do céu, depois que Cristo saiu da água, e disse assim: Tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Outra ligação que nós temos com o batismo é a presença do Espírito Santo aqui na vida de Cristo. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e no batismo de Jesus, depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo repousou sobre ele em forma de pomba. E a última coisa é que a palavra de abertura do nosso texto, no grego, é a palavra então, que foi traduzida aí como a seguir. E essa palavra liga
o contexto da tentação com o contexto do batismo de Cristo. E nós devemos fazer a pergunta aqui, por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Por que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado? Isso aqui pode ser um problema, porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta. Mas o problema, ele acaba quando a gente entende que a palavra tentar, no grego, pode ser testar também. Então, tentar também pode ser testar. E é isso que está acontecendo aqui. Cristo está sendo submetido a um teste. Na Escritura, Deus ele testa os seus servos para revelar ou desenvolver o caráter deles. Então, os testes que Cristo passa aqui vai mostrar, vai revelar o caráter do Redentor. E é interessante que no nosso texto ele faz várias analogias também entre Israel e Cristo. As respostas que Cristo dá a Satanás depois de cada tentação é tirada de um trecho do Antigo Testamento. Esses trechos são as palavras de Moisés advertindo o povo de Israel sobre os pecados que eles cometeram no deserto. Então, em cada tentação, a gente vai ver Jesus pegando esses trechos de Moisés, as palavras de Moisés, para responder a Satanás. E o que nós vemos nessas alusões aqui, outra coisa que nós vemos nessas alusões entre Israel e Cristo, analogias, é que Israel, no Antigo Testamento, também foi chamado de filho de Deus. Israel foi chamado de filho. Quando Deus enviou Moisés a Faraó para libertar o povo do Egito, ele disse assim, vai a Faraó e diga, deixa ir o meu filho, o meu primogênito. Então, Deus ele chama Israel de filho. Israel era um filho como se fosse um filho coletivo, né, de Deus. E a gente vê essa analogia aqui. Então, os dois filhos foram tentados, ambos os filhos foram tentados. Israel foi tentado no deserto e Cristo também. Os dois foram levados ao deserto para ser testados, tá? E esse teste era para que eles provassem a obediência deles e a lealdade deles na obra que Deus designaria. Israel foi chamado para ser uma nação de sacerdotes para Deus, para servirem a Deus e testemunharem as outras nações sobre o verdadeiro Deus. Mas eles falharam nisso. E Cristo foi chamado para redimir os eleitos de Deus, o povo de Deus. Então eles deveriam provar a obediência deles, a lealdade deles na obra que o Senhor designaria para cada um. Então Israel foi testado depois que ele saiu, foi batizado no mar. Lembra que Paulo diz isso, que Israel foi batizado no Mar Vermelho. E depois desse batismo ele foi levado, dirigido ao deserto, e ali ele foi testado. E Cristo foi batizado no Jordão, levado ao deserto pelo Espírito e testado também. Só que nós sabemos que o primeiro filho falhou. O primeiro filho caiu em várias tentações. Israel cometeu idolatria no deserto, imoralidade, tentou a Deus no deserto. Então o primeiro filho caiu, agora o segundo filho não. Então o que nós vemos é que as tentações e os testes que Cristo passou aqui, e a sua postura diante desses testes, legitimaram ou confirmaram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, porque ele obedeceu em todas as coisas. Ele foi o filho que obedeceu, foi tentado e nunca caiu. Tá? Então, essa obediência de Cristo confirmou que ele de fato é o verdadeiro Filho de Deus, e não Israel. E essa é a mensagem que eu quero expor hoje. O verdadeiro Filho de Deus confirmado pela sua obediência à palavra, pela sua confiança no Pai e pela sua devoção exclusiva. Essas coisas nós vemos aí no texto, do verso 3 ao 4, nós vemos que Cristo ele foi obediente à palavra de Deus. Do verso 5 ao 7, ele confiou no Pai. E do verso 8 ao verso 10,
ele mostra a sua devoção exclusiva a Deus. Então, continuando o texto, o verso 2 disse que, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, por que Jesus foi levado ao deserto? Nós já respondemos, mas qual o motivo do jejum? Qual o motivo da fome? Isso aqui é outra coisa que oferece um paralelo, uma analogia com Israel. Lembra que Israel ficou 40 anos no deserto. E Israel teve fome lá. O texto de Deuteronômio 8:3 diz que Deus deixou Israel passar fome no deserto. Então, a fome de Cristo aqui é uma analogia também com o que aconteceu com o povo de Israel. E no verso 3, nós vemos que o tentador se aproxima. Então diz assim a palavra do Senhor no verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação, ou o primeiro teste que Cristo passa, ele não tem a ver com Satanás tentar colocar dúvidas na mente de Cristo se ele era filho de Deus ou não. Essa pode ser a ideia tirada do texto por causa da palavra aí, do termo se, né, que é uma conjunção condicional, se és o Filho de Deus. Só que a palavra aqui no grego, ela também pode ser traduzida como já que. E essa é a melhor tradução, por quê? Porque Cristo já tinha provas da sua filiação. O Pai já tinha dito lá, depois do batismo, que ele era o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo também repousou sobre Cristo ali, depois do batismo. Então, isso aqui confirmava, essas coisas confirmavam a filiação de Cristo. Tá? E é por isso que aqui deve ser traduzido como já que. Então, Satanás não está tentando colocar dúvida na mente de Cristo se ele era o Filho de Deus ou não. Ele está confirmando a ideia que já que você é o Filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães. A natureza da primeira tentação, então, ela está no fato de Satanás tentar a Cristo a usar a sua filiação para o benefício próprio. Já que você é o Filho de Deus, então usa o teu poder para transformar as pedras em pães. Sacia a tua fome. Essa é a ideia aqui. Satanás está confirmando a filiação de Cristo. E ele está testando Cristo para que ele use esse poder de filho, esse seu poder de filho, para saciar a sua fome. Jesus estaria usando seu poder para benefício próprio. E isso, meus irmãos, afastaria Cristo da missão que o Pai deu a ele. Lembra que a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Cristo não deveria usar o seu poder para benefício próprio. Ele deveria usar o seu poder para beneficiar outros. E é interessante que há uma ocasião em que Jesus usa o seu poder para multiplicar alimentos. Quando ele multiplica os pães e peixes. E ali não há nada de errado. Jesus não hesita em fazer isso. Ele vê as multidões ali, sente compaixão das multidões e ele multiplica os pães, os 5 pães e os 2 peixes. Ele não usou seu poder ali para beneficiar a si mesmo, mas para beneficiar outros. Então, beneficiar a si mesmo, usar o seu poder para si próprio seria errado para o Filho, que a missão dele não era essa. Ele deveria se sujeitar ao Pai. E é interessante que se ele também transformasse as pedras em pães aqui, ele estaria amenizando a humilhação dele. Ele estava ali no deserto, passando fome, ele tinha que ser testado pelo diabo, e transformar as pedras em pães amenizaria essa humilhação. Que ele estava aqui, a humilhação a que ele se sujeitou. E tem um autor que ele diz uma coisa interessante sobre isso, sobre Cristo não usar o seu poder para amenizar a sua humilhação.
ele diz assim: o poder que sustentou o mundo, acalmou a tempestade e ressuscitou mortos, nunca foi usado para tornar suas condições de filho, ou melhor, suas condições de servo, mais fáceis. Eu vou repetir isso aqui. O poder que sustentou o mundo, acalmou a tempestade e ressuscitou mortos, nunca foi usado para tornar suas condições de servo mais fáceis. Sem usar nenhum outro recurso além de sua humanidade, cheia do Espírito, ele enfrentou os inimigos da carne e triunfou como homem. Então Jesus não trapaceou. Enquanto ele estava sujeito, enquanto ele estava humilhado, ele não trapaceou, ele não usou sua divindade para amenizar as coisas, para amenizar a sua humilhação e as suas dificuldades. E o Filho, ele não ouve a sugestão de Satanás. Ele responde a Satanás, como está escrito no verso 4, ele responde assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto aqui está em Deuteronômio 8:3, e lá diz que, como eu falei anteriormente, que Deus deixou Israel passar fome para humilhar o povo de Israel, para humilhar e dar o maná a ele, e fazer com que Israel soubesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a fome que Israel passou no deserto tinha um objetivo didático. Assim também Cristo aqui é humilhado, e ele aprende, ele experimenta a obediência através da humilhação, através do sofrimento. Ele entende que ele deveria amar a palavra de Deus, mais do que se alimentar. Para Cristo, meus irmãos, isso aqui é importante. Para Cristo, obedecer a palavra de Deus era a coisa mais importante da vida. Era a coisa mais importante da vida e a coisa mais necessária até do que se alimentar de pão. E ele reflete essa verdade em uma das suas palavras, em um trecho das Escrituras, quando, depois de conversar com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, os discípulos chegam e eles tinham ido comprar alimento e quando eles chegam, eles dizem a Cristo: Senhor, se alimente, come. E ele disse que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Então nós aprendemos aqui que para Cristo obedecer à palavra de Deus é mais importante da vida para ele. Só que aqui ele venceu a primeira tentação, o primeiro teste, só que há outros testes. Satanás não desistiu, ele é insistente. E agora, no verso 5 ao verso 7, há uma outra tentação, há um outro teste. Agora o cenário do teste muda. Jesus é levado à cidade santa, que é Jerusalém, e ele é colocado sobre o pináculo do templo. Era a parte mais alta do edifício, do templo. Era a parte mais alta do complexo daquela construção. E Satanás, tem uma estratégia aqui que pode até passar desapercebido, é bem sutil. E é interessante que ele, depois que Cristo mostra a sua submissão à palavra, depois que Cristo mostra que obedecer a palavra de Deus é a coisa mais importante da vida, Satanás então vai usar a palavra de Deus para testar o próprio Filho. Satanás usa aqui a palavra de Deus para testar o Cristo. E diz assim, no verso 5: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então Satanás está usando um trecho das Escrituras. O trecho que ele está usando aqui é o Salmo 91, verso 11 e 12. Esse salmo é bem conhecido, até de quem não frequenta a igreja, que não é crente. Geralmente,
não sei hoje em dia, né, que o mundo está mais secularizado e mais cético, mas as pessoas mais antigas deixavam lá o Salmo aberto no Salmo 91, no canto da casa, achando que aquilo ali é amuleto para proteger a casa dele, né? Mas isso aí é bobagem, é misticismo. E ele usa, Satanás usa esse salmo aqui, o Salmo 91, verso 11 e 12, e ele omite uma parte do salmo. Diz aí: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E lá, no Salmo 91, o texto continua dizendo que te guardem em todos os teus caminhos. Mas o problema aqui não é essa omissão, tá? O problema aqui não é a omissão do texto, mas sim o sentido que Satanás dá ao Salmo. Ele está pegando um texto das Escrituras e dando um outro significado a ele. Lá no Salmo 91, tem essa promessa de que Deus protegerá o seu servo que confia nele. O Salmo 91 fala de alguém que confia em Deus. E se ele fala de alguém que confia em Deus, ele está falando mais do Messias, mais do Cristo, do que de qualquer outra pessoa, porque ninguém confiou em Deus como Cristo confiou. E diz lá o Salmo que Deus protegeria essa pessoa no momento em que ela estivesse em perigo. Então a estratégia de Satanás é essa aqui. De novo ele fala da filiação de Cristo e ele diz: já que você é o Filho de Deus, então usa a tua filiação para experimentar a ajuda de Deus. Joga lá embaixo, se joga lá embaixo. Se joga daqui de cima, do pináculo do templo. Então, a natureza da tentação aqui está no fato de que Satanás testa Cristo, tenta Cristo a usar a sua filiação contra a garantia de Deus de proteger os seus servos. Deus garantiu que protegeria os seus servos, no Salmo 91, e Satanás tenta Cristo a usar a sua filiação contra essa garantia, contra essa promessa. Ele está levando a Cristo, querendo levar a Cristo a colocar Deus à prova, a tentar a Deus, a testar a Deus. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que nós vemos que, graças a Deus, Satanás... Jesus não pula. Ele vence essa tentação também. Ele não pula, meus irmãos, não porque ele não confiava em Deus, não porque ele não acreditava que Deus poderia sim enviar os seus anjos, segurá-lo na sua mão para que ele não se machucasse. Ele não pula aqui porque ele sabe que a Escritura proíbe testar a Deus. E esse é um texto das Escrituras que ele cita aqui: não tentará o Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E é interessante que esse trecho de Deuteronômio 6, 16, é um trecho onde Moisés ele adverte o povo de Israel, lembrando o povo do dia em que Israel testou ou tentou a Deus no deserto. Está lá em Êxodo 17, eu farei a leitura aqui. Êxodo 17, 7. É uma passagem onde o povo murmura por causa da falta de água ali no deserto. E diz assim, no final: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então o povo duvidou se Deus estava no meio deles. O que Israel queria naquele momento ali era uma demonstração milagrosa da proteção e do cuidado de Deus no deserto. E ele duvida se Deus está de fato no meio deles. E para Israel, tanto para Israel quanto para Cristo aqui, na tentação, era errado exigir de Deus uma proteção milagrosa como prova do seu cuidado. Tanto para Israel quanto para Cristo, era errado exigir de Deus uma prova milagrosa do seu cuidado. Isso é colocar Deus sob tentação, é colocar Deus sob teste, é testar a fidelidade do Senhor.
E Cristo cita as Escrituras dizendo assim: também está escrito. Ou seja, está escrito isso aí, é verdade, Satanás. Está escrito isso aí que você citou, esse texto das Escrituras, mas também está escrito isso aqui: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa não anula a outra. Não é porque Deus prometeu que protegerá os seus servos que nós devemos nos colocar a nossa vida em risco para ver se de fato Deus nos protegerá. Então, uma coisa não anula a outra. E é interessante que, ao dizer também, Cristo está falando aqui que ele não permitiria que uma interpretação das Escrituras contrariasse uma outra passagem. Tá? Cristo, ao dizer também, ele está falando isso: eu não permito que essa interpretação das Escrituras contrarie essa outra passagem que diz para que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Tá? E aqui ele vence a segunda tentação, pela sua confiança no Pai. Ele confia de que Deus de fato protege os seus servos. Ele não precisa colocar Deus sobre prova. Ele não precisa usar a sua filiação para isso. Ele confia de fato no seu Pai. Do verso 8 ao verso 10 é a última tentação. Embora Cristo já tenha passado os dois testes e passado com êxito, Satanás tem um último teste aqui para lançar sobre o Redentor. E eu peço à igreja que leia os versos do verso 8 ao verso 10, por favor. Então, leiamos em uníssono. Levou ainda o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo, Então, o cenário muda novamente. A primeira tentação se passou no deserto, o primeiro teste se passou no deserto, o segundo no pináculo do templo, e o terceiro nós vemos que o diabo leva Cristo a um monte muito alto, de maneira que ele consegue ver todos os reinos do mundo e a glória deles. E provavelmente isso aqui foi uma visão sobrenatural, tá? Provavelmente foi uma visão sobrenatural que permitiu Cristo ver todos os reinos do mundo e a glória deles. E aqui, a terceira tentação consiste em Cristo adorar o rival de Deus, conseguir poder adorando o rival de Deus, que é Satanás. E aqui nós vemos que, se Cristo fizesse isso, seria o caminho mais curto para que ele chegasse à plena autoridade messiânica, a autoridade que ele teria sobre o mundo. Tá? É isso que Satanás oferece aqui. Ele mostra os reinos do mundo a Cristo, a glória desses reinos, e ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, se Cristo adorasse o rival de Deus, Satanás, ele conseguiria poder, ele alcançaria a plena autoridade messiânica, ele seria rei sobre todo o mundo. E algumas pessoas acham que Satanás está brincando aqui, que Satanás está mentindo, porque ele não tem autoridade sobre o mundo, sobre os reinos do mundo. Só que no texto grego, a construção da frase aqui dá a ideia de uma condição provável de acontecer. Tá? Ou seja, se Cristo cumprisse a condição proposta por Satanás, então ele teria os reinos do mundo. Essa é a ideia aqui do texto. E duas coisas, meus irmãos, duas coisas potencializam esse teste, essa tentação. A primeira delas é que está prometido nas Escrituras que o Messias de fato reinaria sobre todo mundo. No no Salmo 2, lá no Salmo 2, é um salmo messiânico, é um salmo que fala do filho de Davi, e fala do Cristo,
que esse Cristo reinaria sobre o mundo todo. E lá há como se fosse um diálogo entre Deus e o seu rei, entre Deus e o Messias. E Deus diz assim: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, Deus ele está dizendo para o filho de Davi, que seria o Messias, a fazer o pedido a ele para que Deus desse todas as nações do mundo a ele, para que Deus desse todas as nações, os povos, e ele teria plena autoridade sobre o mundo todo. Tá? E no texto também de Daniel, capítulo 7, Daniel tem uma visão de um ser como um filho do homem, e a esse filho do homem é dado as nações, é dado um reino, e servos de todas as nações servem esse rei, servem esse filho do homem, que é o Messias, né? Até Cristo usa esse título para se referir a si mesmo, o filho do homem. Então isso potencializa a tentação, porque está prometido que o filho reinaria. Então Cristo foi testado duramente aqui, tá? E outra coisa é que esse seria também um caminho para reinar que não teria que passar pela cruz. Cristo não teria que passar pela cruz. Ele chegaria ao reino, ele chegaria ao trono sem ter que passar pela dolorosa humilhação, pela dolorosa morte, pela terrível morte de cruz. Então, essas duas coisas, essa promessa do Messias, que o Messias reinaria sobre todo o mundo, e também o fato de poder fugir da cruz, potencializam a tentação, potencializam o teste aqui. E é interessante que nós vemos aqui que Satanás pode, às vezes, prometer coisas semelhantes às promessas das Escrituras, porque Deus prometeu ao seu Filho que ele reinaria, e Satanás aqui está prometendo isso também. Só que as promessas de Deus são muito superiores. Deus ele tinha prometido um reino eterno ao Messias, um reino sem pecado, um reino onde ele reinaria sobre um povo redimido e santo. E esse reino final seria sobre toda a criação sem pecado, a nova criação, novos céus e nova terra. Se Cristo reinasse aqui sobre esses reinos do mundo, não seria um reino de tanta glória como seria posteriormente. E Satanás também promete satisfação aos homens, semelhante ao que Deus promete. Deus promete alegria, Deus promete satisfação eterna nele. E Satanás promete a mesma coisa. Satanás promete alegria no mundo. Satanás promete alegria no pecado. Só que as promessas de Satanás, elas são débeis. Aquilo que Satanás promete, a satisfação que Satanás promete é débil, porque é passageira. É uma satisfação passageira, que desvanece. Mas o que Deus promete ao seu povo é eterno. A satisfação que Deus promete ao seu povo é plena. É uma satisfação plena e eterna. Então, as promessas de Deus, elas são muito superiores ao que Satanás tenta prometer aos homens para enganá-los. E nós vemos que Cristo aqui cita um outro texto das Escrituras. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. E é um texto que Moisés advertindo o povo de Israel para que ele não caísse de novo na idolatria, porque foi isso que aconteceu no deserto. Enquanto Israel estava no deserto, ele caiu em idolatria. Ele praticou imoralidade sexual num culto pagão, além de adorar o bezerro de ouro, né? Uma passagem bem conhecida essa. E Jesus Cristo, ele vence a primeira tentação, novamente citando o texto das Escrituras e mostrando a sua devoção exclusiva a Deus. Porque se Jesus ouvisse a voz do diabo aqui, ele estaria privando o Pai da sua adoração exclusiva. A glória tem que ser dada exclusivamente a Deus.
Então, ouvir a Satanás aqui privaria Deus da sua adoração, da sua glória exclusiva. E Cristo, ele mostra que ele é devoto exclusivamente ao Pai. Ele mostra que a sua devoção exclusiva a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então ele vence o terceiro teste, ele vence todos os testes. E é interessante, meus irmãos, que o verso 11 diz assim: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui, o verbo servir é, por vezes, usado nas Escrituras em conexão com alimento. Então, a gente faz uma ligação aqui que é bem interessante. No primeiro teste, Cristo, ele não usa sua filiação para se alimentar, ele não usa sua filiação para se beneficiar. E agora vem os anjos e o servem, provavelmente com alimento. No segundo teste, Jesus, ele não tenta a Deus para experimentar socorro dos anjos. Ele não pula do pináculo do templo para experimentar ali o socorro que Deus poderia dar a ele através dos anjos. E agora os anjos vêm e servem a Cristo. E na terceira tentação, ele rejeita a proposta de Satanás de dar a ele os reinos do mundo, caso ele se prostrasse e adorasse o diabo. E ele rejeita isso. Agora, depois aí do texto do verso 11, no verso 12 ao verso 17, nós vemos Cristo anunciar o reino dos céus. Então, ele rejeita as tentações, rejeita a tentação de possuir os reinos do mundo e a glória deles e passa a anunciar o reino dos céus, o reino esmagador, o reino que toma toda a terra, todo o mundo. E as lições do texto, quais lições nós podemos tirar daqui? Quais são as aplicações que nós podemos tirar dessa passagem? As primeiras 3 aplicações e lições são tiradas das atitudes de Cristo diante de cada tentação. Então, a primeira é a seguinte, é uma pergunta para o autoexame, para o nosso autoexame. Obedecer à palavra de Deus tem sido importante para você a ponto de você negar a si mesmo? Foi isso que Cristo fez na primeira tentação, foi isso que Cristo fez no primeiro teste. Ele não se alimentou, ele não usou o seu poder para se alimentar, para se beneficiar. Ele negou a si mesmo, porque ele queria obedecer à palavra de Deus. Ele desejava obedecer a Deus. Então, faço de novo a pergunta: obedecer à palavra de Deus tem sido importante para você a ponto de você negar a si mesmo? Segundo, era errado para Israel e para Jesus exigir proteção milagrosa da parte de Deus, e é errado para nós também. É errado para nós exigir proteção milagrosa da parte de Deus. Nós podemos ser tentados a fazer isso, a exigir de Deus provas milagrosas do seu cuidado. E isso é pecado. Nós temos, meus irmãos, assim como Israel e Cristo, nós temos provas suficientes do cuidado de Deus na nossa vida. Nós temos provas suficientes na nossa vida de que Deus, de fato, está conosco, de que Ele cuida de nós. Então, nós não devemos usar as Escrituras para colocar Deus sobre tentação, colocar Deus sobre teste, exigindo dele proteção milagrosa como prova do seu amor. As promessas condicionais de Deus são cumpridas nas condições estipuladas por Ele em Sua palavra e no tempo determinado por Ele no seu decreto eterno. Então, nós devemos, claro, nos firmar nas promessas de Deus, mas nunca exigir de Deus milagres, nunca exigir de Deus demonstrações milagrosas do seu amor. Isso é pecado. E eu já vi gente usar a Escritura fazendo isso. Eu já vi gente pegar o texto das Escrituras e falar: Deus, eu reivindico isso. Quem somos nós para fazer isso? Uma vez eu vi uma tirinha, até engraçada. Tinha uma pessoa olhando para o céu, exigindo
coisas de Deus, decretando coisas. Eu exijo o decreto, aí vem um anjo com papel na mão e dá o papel na mão dessa pessoa. Aí quando ela abre, está escrito ali, o servo aqui é você. Então, quando a gente exige, reivindica e decreta, né, coisas, a gente está falando que Deus é o nosso servo. Nós estamos dizendo isso. Isso é errado, além de ser uma demonstração de incredulidade. Quando a gente coloca Deus sob teste, testa Deus sob o seu cuidado, se Ele está conosco ou não, isso é incredulidade. Isso não é uma atitude de um servo que confia em Deus. A atitude do servo fiel é de confiar e obedecer o Senhor e não exigir coisas dele. 3. A tua devoção tem te levado a negar as coisas do mundo que Satanás te oferece? Devemos deixar de sermos parciais na nossa devoção a Deus e entregar a Ele todo o nosso coração. Faça essa pergunta a você, então. A minha devoção a Deus tem me levado a negar as tentações, as coisas que Satanás e o mundo me oferecem? A tua devoção tem sido exclusiva? A tua devoção tem sido somente para Deus? Eu quero fazer também algumas aplicações gerais do texto. Nós vimos que esse texto aqui do capítulo 4, da tentação, ele está aqui justamente para mostrar que Jesus é o verdadeiro filho em contraste com Israel. Lembra que eu falei isso no começo do sermão? As analogias com Israel? Israel foi o filho de Deus, foi chamado de filho de Deus, o filho que foi testado no deserto, mas ele caiu, ele falhou, ele não obedeceu, não foi leal a Deus. Em contraste com isso, Jesus é o filho que obedece, é o filho fiel, é o filho leal. Ele é o verdadeiro Israel de Deus. Cristo é o verdadeiro Israel, tá? É o verdadeiro Israel e o verdadeiro filho de Deus. E se se Jesus é o verdadeiro filho e o verdadeiro Israel de Deus, então todos aqueles que estão em Cristo são de fato filhos de Deus e constituem o verdadeiro Israel. Há teólogos que creem que Deus tem dois povos: os gentios, a igreja, e Israel como um povo étnico. Só que essa não é a verdade das Escrituras. O Israel étnico foi rejeitado por Deus. Os judeus foram chamados de filhos do diabo por Cristo. As Escrituras nos mostram que todo aquele que crê em Cristo se torna parte do verdadeiro Israel de Deus. Paulo fala que não é judeu aquele que é somente exteriormente. Judeu não é aquele que nasceu lá em Israel, que é circuncidado na carne, mas judeu é aquele que é circuncidado no coração. O apóstolo Paulo falou isso, está lá em Romanos. Então, todo aquele que tem o seu coração purificado por Deus, todo aquele que nasceu de novo, é um verdadeiro israelita, é um verdadeiro judeu, faz parte do povo de Deus. Paulo diz também que nós, os crentes, somos a circuncisão, nós somos o verdadeiro Israel. E ele chama a igreja, em Gálatas capítulo 6, verso 16, ele chama a igreja de Israel de Deus. Então Deus tem um povo só, constituído de judeus e gentios. Irmãos, prestem atenção aqui, a igreja tem um povo só, Deus tem um povo só constituído de judeus e gentios, e esse povo é o verdadeiro Israel, tá? Esse povo é o verdadeiro Israel de Deus. E quero terminar com essa aplicação. Satanás, ele pode usar o argumento da filiação contra você e contra mim. Lembra que ele usou a filiação de Cristo para tentá-lo, para testá-lo.
já que você é o Filho de Deus, então faça isso. Ele pode fazer isso conosco também, porque nós somos filhos de Deus. Então, Satanás, ele pode dizer, já que você é o Filho de Deus, então peque. Desobedeça a palavra de Deus. Você é filho, você vai ter perdão. O teólogo John Owen, ele diz que Satanás, ele tenta os crentes assim. Ele diz que o crente pode pecar e depois ele vai receber o perdão de Deus. Aí depois que o crente comete pecado, ele vem e fala, você não vai ser perdoado, porque os filhos de Deus não desobedecem a sua palavra. Então Satanás, ele tem uma estratégia singular. Ele tenta levar os crentes ao pecado, dando uma falsa segurança a eles, e depois ele promete o contrário, ele tira essa segurança. Então, ele pode falar, peque, você é filho de Deus, você vai ser perdoado. E depois que o crente peca, ele pode colocar na mente do cristão, você não vai ser perdoado, porque os filhos de Deus não desobedecem a palavra do Senhor. E isso, meus irmãos, embora possa não parecer algo sério, é algo terrível, porque o crente, depois que ele comete pecado, se ele tem pensamentos assim, a consciência dele fica ferida. Isso dói por dentro. É triste. É triste quando um crente cai em pecado e ele fica inseguro da certeza do perdão. Então não é melhor obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, do que ouvir a sugestão de Satanás e cair, do que ouvir a sugestão de Satanás e ter o seu relacionamento com Deus manchado e dificultado pelo pecado e pela consciência ferida. Então tome muito cuidado, não ouça as sugestões que Satanás pode fazer a você. Então essa é a palavra de Deus, é a mensagem que eu propus trazer hoje. E nós vemos que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele obedeceu a palavra do Senhor, confiou no Pai e mostrou a sua devoção exclusiva a Deus. Graças a Deus por ter nos dado um grande Redentor que foi tentado em todas as coisas, mas nunca caiu. Então, nos firmemos nessa verdade, na justiça de Cristo, na sua justiça eterna. Amém. A mighty fortress is our God.